Acordo todas as manhãs às 5h30, não porque precise ter pressa. Na minha idade, não há pressa, mas simplesmente porque me acostumei com isso ao longo de 50 anos trabalhando em canteiros de obras. Meu corpo se lembra. Evelyn sempre brincava com isso, dizia que mesmo no meu caixão, eu acordaria com o primeiro galo. Ela não viveu para me ver aposentar. Já faz 7 anos que ela se foi. Sento-me na cama, sentindo as articulações doerem. 72 anos não é brincadeira, principalmente depois de tantos anos com betoneiras e vergalhões. Apoio as palmas das mãos no velho piso de carvalho, o mesmo que instalei com minhas próprias mãos em 1983. Cada tábua lembra o toque das minhas mãos. Esta casa é minha vida, minha fortaleza. Roland Quincy, seu velho geyser, digo ao meu reflexo no espelho do banheiro. Ainda viveremos. O rosto que me olha está enrugado e desgastado, mas os olhos continuam os mesmos, cinzentos e teimosos. Evelyn sempre dizia que se apaixonava por aquele olhar, como o de um homem que sabe o que quer. Depois do café da manhã, aveia e café, tão fortes quanto a minha vontade, saio para o jardim. A manhã de julho me recebe com o canto dos pássaros e o aroma das rosas que Evelyn plantou ao longo do caminho. Cuido delas como se ela estivesse me observando do céu e avaliando meu trabalho. Nada mal para um construtor, ela dizia com seu sorriso especial. A casa na L Street, em Bedford, é mais do que apenas um prédio. Eu a construí para minha família quando Elaine tinha apenas 5 anos. Lembro-me dela, pequena e curiosa, por perto enquanto eu construía a fundação. Papai, posso ter um quarto com janela para o leste para que o sol me acorde? Com certeza, eu fiz um quarto assim para ela. Agora ela chega aqui com uma expressão azeda no rosto, como se estivesse atravessando a porta de uma prisão em vez de sua própria casa. Um telefonema interrompe meus devaneios. Sem nem olhar para a tela, sei quem é. Bom dia, pai. A voz de Elaine soa falsamente alegre. Como você está se sentindo hoje? O de sempre, respondo secamente. Vivo, bem e cheio de energia. Trenton e eu estávamos pensando em ir aí hoje à tarde. Tudo bem. Trenton e eu, é sempre a nós. Desde que minha filha se casou com aquele corretor de imóveis com um sorriso de tubarão, ela tem sido parte dele. Trenton Brooks, corretor de imóveis e meu pesadelo pessoal nos últimos 5 anos. Eu digo. Só estou avisando, vou reclamar de novo. Há uma pausa do outro lado da linha. Elaine sabe o que quero dizer. Nos últimos 6 meses, todas as visitas têm sido a mesma coisa. Pai, esta casa é grande demais para você sozinho. Pai, você será cuidado por profissionais em uma casa de repouso. Pai, você precisa pensar no futuro. Só queremos te visitar, ela finalmente diz, sem mais nada. A mentira. Eu a ouço em cada sílaba. Em seus 46 anos, Elaine nunca aprendeu a mentir de forma convincente, pelo menos não para mim. Chego em casa às 16 horas, respondo e desligo. Volto para as rosas. Podo os galhos secos, solto a terra. Esse trabalho me acalma, me dá algo em que pensar. Quando Elaine mudou? Quando ela deixou de ser a garota que pedia um quarto com janela para o leste? Talvez quando ela foi para a faculdade, ou quando conheceu Trenton. Ou talvez eu tenha mudado depois que Evelyn morreu. Evelyn morreu de repente. Ataque cardíaco. Íamos passar o fim de semana no lago. Ela estava assando sua famosa torta de mirtilo. Fui até a garagem pegar minhas varas de pescar. Voltei 10 minutos depois e ela estava no chão. O médico disse que não havia nada que pudessem fazer. Às vezes, o coração simplesmente para. Depois que ela morreu, a casa parecia enorme e vazia. Mas, aos poucos, aprendi a viver sozinha. Encontrei meu ritmo, minhas alegrias, jornal da manhã com café na varanda, pescaria de fim de semana com Orus, o vizinho do outro lado da rua, trabalhar no jardim, ler os livros que Evelyn sempre queria que eu lesse. Eu não estava sozinha. Eu estava sozinha com a lembrança da nossa vida. E então começaram as visitas de Elaine e Trenton. No início, esporádicas e quase agradáveis. Depois, cada vez mais frequentes, e sempre a mesma conversa. Pontualmente às 4 horas, o Lexus prateado deles estaciona em frente à minha casa.
Observo-os da janela da cozinha enquanto saem do carro, Elaine em seu terno formal de corretora de seguros e Trenton em sua camisa passada e aquele sorriso perpétuo que me faz bater os dentes. Papai. Elaine me abraça, e sinto o cheiro do perfume dela. Doce demais, nada parecido com o leve aroma de lavanda que Evelyn costumava usar. Você parece cansado. Andou trabalhando no jardim, respondo, apertando a mão de Trenton. A palma dele é macia e fria, como a de um homem que nunca segurou nada mais pesado do que uma caneta. Roland, ele acena para mim. Está um dia lindo hoje, não é? E sua casa está em perfeitas condições, como sempre. Sua casa. Ele sempre diz isso como se estivesse avaliando um imóvel. Pois é, ele está. Estamos sentados na varanda com a limonada que preparei com antecedência. Elaine fala sobre o trabalho, sobre a nova política da empresa, sobre como não tem tempo suficiente para si mesma. Trenton insere comentários sobre o mercado imobiliário de Bedford, como os preços estão subindo no nosso bairro. Eu escuto, meio que ouvindo, esperando o momento em que eles cheguem ao verdadeiro propósito da visita. Acontece quando Elaine acidentalmente diz, a propósito, pai, você sabia que a casa dos Peterson na rua ao lado foi vendida por 800 mil? É menor que a sua, e o terreno não é tão bonito. Sério? Finjo estar surpreso, embora saiba o preço de todas as casas do bairro. Um bom bairro sempre vende. É isso mesmo, Trenton percebe, e seus olhos brilham. E com a sua casa, Roland, com essa história, com o seu terreno, eu a avaliaria em pelo menos 1 milhão. Se eu fosse vendê-la, interrompo, mas não vou. Elaine suspira como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Pai, nós conversamos sobre isso. Esta casa é grande demais para você sozinho. Você não é mais jovem, e as escadas estão se tornando um problema. E em Sunny Acres, você teria seu próprio apartamento confortável, equipe médica por perto, socializando com pessoas da sua idade. Minha idade, eu rio. Você quer dizer com um pé na cova? Não diga isso, Elaine franze a testa. Só estamos preocupados com você. Ah, eu sei como você está preocupado, olho diretamente para Trenton. Principalmente com o que vai acontecer com esta casa quando eu deixar meus patins caírem. Trenton tem a audácia de parecer ofendido. Roland, você está sendo injusto. Elaine e eu só pensamos no seu bem-estar. Lembro-me de um mês atrás, quando os ouvi conversando na cozinha, pensando que eu estava no jardim. Trenton estava falando sobre o potencial do terreno e como você poderia recuperar seu investimento em alguns anos. Não houve nenhuma menção ao meu bem-estar. Olha, pai, Elaine pega minha mão, e sinto como seus dedos estão frios. Combinamos com o Dr. Harris para vir te ver amanhã, só para um check-up de rotina. Que médico? Solto a mão. Tenho meu próprio médico, e o consultei há 2 semanas. O Dr. Harris é especialista em mudanças relacionadas à idade, diz Elaine cuidadosamente, escolhendo as palavras. Ele vai testar sua memória, suas reações, os testes de sempre. É isso. Estou começando a entender. Este é o terceiro especialista nos últimos 2 meses, primeiro um neurologista, depois um psiquiatra, agora esse tal de Harris. Eles estão procurando provas de que o velho Roland está perdendo o juízo. Não vou consultar nenhum Dr. Harris, digo com firmeza. Estou em sã consciência, e se você pensa o contrário, o problema é seu, não meu. Pai, Elaine levanta a voz. Você não percebe, mas está mudando. Está esquecendo coisas. Está ficando irritado. Fico irritado quando meus pais tentam me internar em uma casa de repouso contra minha vontade. Trenton intervém, com a voz suave como a de um homem acalmando um cliente nervoso. Roland, ninguém está falando de uma casa de repouso. Sunny Acres é um complexo de vida independente de última geração para idosos. Você terá seu próprio apartamento, com total liberdade. E quem vai pagar por essa liberdade? Estou perguntando diretamente porque, até onde eu sei, lugares como esse custam uma fortuna. Bem, se você vender a casa, Elaine começa. Voltamos à estaca zero. Levanto-me, sinalizando que a discussão acabou. Não vou vender a casa. Não vou me mudar para Sunny Acres e não vou consultar o Dr. Harris. Elaine também se levanta, com o rosto contorcido de raiva.
Você é insuportável. Estamos tentando te ajudar, e você está agindo como um velho teimoso. Sou um velho teimoso, respondo calmamente. E esta é a minha casa. Eu a construí com minhas próprias mãos para nossa família. Enterrei sua mãe aqui e morrerei aqui quando chegar a minha hora. Mas essa será uma decisão minha, não sua. Trenton põe a mão no ombro de Elaine como se a estivesse contendo. Entendemos sua posição, Roland. Talvez agora não seja o melhor momento para esta conversa. Elaine, querida, precisamos ir. Eles vão embora, e ouço Elaine soluçando ao entrar no carro. As lágrimas dela costumavam partir meu coração. Agora sei que fazem parte da apresentação. Volto para casa, sentindo um cansaço que não senti naquela manhã. Visitas familiares sempre me cansam mais do que trabalhar no jardim. Sento-me na cadeira perto da janela, a mesma em que Evelyn gostava de se sentar quando estava bordando ou lendo um livro. O que você acha, querida? Pergunto baixinho, olhando para a foto dela na lareira. Nossa menina quer me mandar para um asilo e vender nossa casa. Como chegamos a esse ponto? A imagem é silenciosa, mas sei o que Evelyn diria. Ela sempre foi mais sábia do que eu nessas questões. Não a julgue com severidade, Roland. Cada um tem seus próprios demônios, mas até ela ficaria decepcionada com o que nossa filha havia se tornado. Lembro-me de como Elaine mudou depois de conhecer Trenton. Ela sempre foi ambiciosa, mas com ele, tornou-se calculista. Dinheiro, status, imagem, todas essas coisas se tornaram mais importantes do que a família. Quando o filho deles, Christopher, nasceu, eu esperava que isso a amolecesse. Mas ela colocou a criança em um internato de elite assim que ele completou 12 anos. Agora ele tem 18 anos, e eu o vejo uma vez por ano no Natal, se tiver sorte. Na manhã seguinte, acordo com o som da chuva. Ela tamborila no telhado, o mesmo telhado que eu mesmo construí em 1997, quando o antigo começou a vazar. Conheço cada prego desta casa, cada viga, cada chaminé. Não é apenas um prédio. É a história da minha vida. Desço para fazer café. Percebo um envelope escondido por baixo da porta. O carteiro deve tê-lo trazido ontem à noite, e eu não tinha ouvido. Abro e sinto um arrepio percorrer-me. É uma notificação judicial. Elaine Brooks está processando Roland Quincy pela tutela, alegando sua demência progressiva e incapacidade de tomar decisões adequadas em relação ao seu bem-estar e propriedade. Minha própria filha está me processando para tirar minha casa. Sento-me à escrivaninha, com as mãos tremendo. Do lado de fora da janela, a chuva se intensifica, como se a própria natureza estivesse espelhando minha tempestade de emoções. Raiva, dor, traição, tudo misturado em um coquetel amargo. Mas, em algum lugar lá no fundo, outro sentimento desperta. Determinação. A teimosia que Evelyn sempre chamou de minha melhor e pior característica ao mesmo tempo. Então, é guerra, digo em voz alta, agarrando o papel na mão. Bem, Elaine, se você acha que o velho vai desistir sem lutar, você não conhece seu pai muito bem. Termino meu café, vou até o telefone e disco o número. É hora de preparar minha defesa, e tenho algumas ideias que minha querida filha e seu marido vão realmente detestar. Fiquei sentado com a intimação judicial em mãos por provavelmente uma hora. A chuva do lado de fora da janela havia se transformado em um verdadeiro aguaceiro, e o barulho monótono era estranhamente reconfortante. O documento estava escrito em linguagem jurídica, cheio de palavras rebuscadas, mas sua essência era simples e cruel. Minha filha queria me declarar louco e tirar tudo o que eu havia criado na minha vida. Devido à demência progressiva e à incapacidade de tomar decisões adequadas. Aquela frase ardia em meus olhos como ácido. Li-a várias vezes, sem conseguir acreditar que Elaine pudesse escrever aquilo sobre o próprio pai. Amassando o papel com gestos provocativos, joguei-o pela cozinha. Depois, quando esfriou, peguei-o e alisei-o cuidadosamente. Ainda seria necessário. A raiva é uma péssima conselheira, e eu precisava de uma cabeça fria naquele momento. Fui até a sala de estar, onde ficava a antiga escrivaninha onde eu guardava documentos importantes. Evelyn sempre manteve nossos papéis em ordem e, depois que ela morreu, eu continuei essa tradição. As pastas estavam assinadas com sua letra pequena, quase caligráfica, seguros, impostos, registros médicos. Peguei o último e comecei a examiná-lo.
Aqui estão os resultados do meu último exame físico, datado de 8 de maio. O Dr. Silverman, meu médico há 15 anos, escreveu em preto e branco: o estado de saúde é excelente para um paciente dessa faixa etária. A função cognitiva está totalmente intacta. Eu ri. É claro que Elaine e seus advogados não levariam isso em consideração. Eles precisam de especialistas para lhes dizer o que precisam ouvir. Meus pensamentos foram interrompidos pela campainha tocando. Lorna Tube, minha vizinha da direita, estava parada na porta com um guarda-chuva grande e um recipiente nas mãos. Roland, fiz uma caçarola e achei que você gostaria de um pouco, disse ela, sacudindo as gotas do guarda-chuva. Com esse tempo, você quer algo caseiro. Lorna, uma mulher magra de 68 anos, com cabelos grisalhos curtos e olhos azuis astutos, era viúva como eu. Seu marido, Howard, morrera de câncer um ano antes de Evelyn. Nossas esposas eram amigas e frequentemente iam juntas ao clube do livro. Após a morte delas, Lorna e eu nos apoiamos mutuamente, não romanticamente, mas apenas como vizinhos, humanamente. Ela foi professora de literatura inglesa na Bedford High School até se aposentar, 3 anos atrás. A sagacidade e a franqueza afiadas são o que sempre apreciei em Lorna. Entre, dei um passo para o lado para deixá-la entrar. Eu queria falar com você. Enquanto Lorna se acomodava na cozinha, esquentando uma caçarola e fazendo chá, contei a ela sobre a visita de Elaine Trenton, sobre os médicos estranhos, e finalmente, sobre a notificação do tribunal. Meu Deus, Roland, Lorna colocou um prato de caçarola fumegante na minha frente. Eu sempre achei que Elaine era mimada, mas isso está passando dos limites. Eles querem a minha casa, eu disse, empurrando a comida para o lado. Eu estava sem apetite. É simples. Trenton provavelmente já encontrou um comprador ou planeja subdividir o terreno e construir algo aqui que lhes dará lucro. Lorna balançou a cabeça. O que você vai fazer? Lute, respondi com firmeza. Construí esta casa com minhas próprias mãos. O filho deles nasceu aqui. Evelyn morreu aqui. Não vou deixar que a tirem de mim e a vendam aos poucos. Você precisa de um bom advogado, disse Lorna, pragmática. Tenho uma amiga que sabe. Vou me defender, interrompi. Passei a vida inteira resolvendo meus próprios problemas e não vou mudar meus hábitos agora. Lorna ergueu uma sobrancelha, cética. Roland, isso é um caso judicial. As complexidades legais, os procedimentos. Eu sei ler e estudar, respondi teimosamente. Além disso, conheço minha filha e o marido dela melhor do que qualquer advogado, e tenho um plano. Contei a Lorna que estava pensando em gravar a Elaine e o Trenton na próxima vez que eles discutirem os planos para a minha casa. Tenho certeza de que eles vão reclamar, principalmente o Trenton, que não consegue resistir a se gabar dos seus planos de negócios. Você sabia que registros como esse nem sempre são admissíveis no tribunal? Perguntou Lorna. Eu sei, assenti. Mas será o meu seguro. E, além disso, não vou confiar apenas na fita. Preciso provar que sou sã e sei cuidar de mim mesma. Lorna tamborilou os dedos na mesa, pensativa. Você precisa de testemunhas que possam confirmar que você leva uma vida ativa e independente. Pessoas que interajam com você regularmente e possam testemunhar sobre seu estado mental. Você será minha testemunha? Perguntei sem rodeios. Lorna sorriu. Claro, mas eu não sou o suficiente sozinha. Você precisa de mais gente, o Horus do outro lado da rua, a Beth do mercado, o pessoal da biblioteca onde você pega livros emprestados. Assenti. Lorna tinha razão. Eu precisava provar que tinha uma vida social normal, não apenas um eremita confinado, perdendo a razão aos poucos. E, acrescentou Lorna, você precisa obter um relatório médico oficial de um especialista independente, de preferência alguém com uma reputação impecável, alguém em quem o tribunal confie. Você acha que Elaine subornou aqueles médicos? Perguntei, embora no fundo eu soubesse a resposta. Lorna deu de ombros. Não necessariamente subornou. Talvez ela só tenha colocado a cabeça deles no lugar certo, disse que estava preocupada com a sua memória, que às vezes você esquece as coisas, fica irritado. Médicos também são pessoas, Roland. Eles veem o que esperam ver. Levantei-me da mesa e comecei a andar de um lado para o outro na cozinha. Um plano começava a se formar na minha cabeça. Ok,
eu disse. Vamos fazer o seguinte: primeiro, vou marcar uma consulta com um neurologista independente, de preferência em uma cidade vizinha, para descartar qualquer influência de Trenton ou Elaine. Segundo, vou começar a manter um diário, anotando tudo o que faço todos os dias para mostrar que estou vivendo uma vida ativa. Terceiro, vou anotar as conversas com Elaine e Trenton na próxima vez que eles vierem me visitar. Eles virão? Perguntou Lorna depois que eles entraram com o processo. Ah, eles virão, sorri. Não perderão a oportunidade de ter outra boa conversa. A Elaine vai me dizer o quanto está preocupada comigo, como ficarei melhor em Sunny Acres. E o Trenton não vai resistir a mencionar quanto vale a minha casa. Lorna assentiu. Você tem razão. Mas tome cuidado, Roland. Não dê a eles nenhum motivo para pensar que você suspeita de alguma coisa. Serei inocente, prometi. Vou dizer a eles que vou pensar a respeito, que estou começando a perceber que a casa é realmente grande demais para mim sozinha. Tem certeza de que consegue interpretar o papel? Lorna me olhou com ceticismo. Você não é o melhor ator, Roland. Quando sua casa está em jogo, você se torna Al Pacino, respondi. No dia seguinte, entrei em ação. Liguei para o Harrisville Medical Center, uma cidade a 48 quilômetros de Bedford, e marquei uma consulta com o Dr. Renner, um neurologista renomado. Então, comprei um caderno novo e comecei a escrever um diário, detalhando cada um dos meus dias, desde os exercícios matinais até a leitura noturna. Lorna, por sua vez, havia compilado uma lista de possíveis testemunhas, pessoas que me viam regularmente e podiam confirmar que eu estava sã. Horus, meu companheiro de pesca, Beth, do mercado onde eu fazia compras 3 vezes por semana, os funcionários da biblioteca onde eu pegava livros emprestados, até mesmo o entregador que me trazia peças para reparos em casa. 3 dias depois de receber a notificação, exatamente como eu previ, Elaine ligou. Pai, sua voz soou tensa. Precisamos conversar sobre os documentos que você recebeu. Sim, eu fiz, respondi, tentando fazer minha voz soar cansada e um pouco confusa. Tive que admitir que fiquei surpresa. Não imaginei que chegaria a esse ponto. É para o seu bem, disse Elaine com aquela entonação peculiar que se usa quando se fala com crianças pequenas ou idosos. Trenton e eu estamos preocupados com você, com a sua saúde, com a sua segurança. Talvez você tenha razão, eu disse, fingindo incerteza. Talvez a casa esteja mesmo ficando grande demais para mim. Sabe, tenho pensado muito nisso ultimamente. Uma pausa do outro lado da linha. Elaine claramente não esperava essa reação. Sério, eu podia ouvir a descrença em sua voz. Bem, fico feliz que você esteja começando a entender. Por que Trenton e eu não vamos aí hoje à noite e conversamos sobre isso? Claro, concordei. Espero você às 19 horas. Ao desligar o telefone, sorri. A isca tinha sido pega e o peixe tinha mordido a isca. Agora eu precisava me preparar para a visita. Peguei um pequeno gravador da gaveta da minha mesa, que eu havia comprado quando trabalhava na obra. Usei-o para registrar detalhes técnicos e recados. Verifiquei as pilhas e fiz um teste de gravação. Tudo funcionou perfeitamente. À noite, exatamente às 19 horas, um Lexus prateado familiar parou. Enfiei o gravador no bolso da camisa e fui abrir a porta. Elaine e Trenton pareciam estar a caminho de uma reunião de negócios, não de uma visita ao pai, ambos de terno elegante e sorrisos forçados. Convidei-os para a sala de estar, onde eu já havia preparado chá e biscoitos, um velho hábito de Evelyn, que sempre recebia seus convidados com uma guloseima. Então, pai, começou Elaine, sentando-se na beirada do sofá. Você disse que tinha reconsiderado sua atitude em relação à situação. Soltei um suspiro pesado. Acho que você e o Trenton estão certos. Estou ficando mais velha, e esta casa está cheia de lembranças, mas talvez seja grande demais para uma pessoa só. Trenton deu um passo à frente, com os olhos brilhando. Roland, fico tão feliz que você finalmente esteja enxergando as coisas de forma realista. Esta casa é um recurso maravilhoso que pode lhe proporcionar uma velhice confortável. Ativo? Perguntei como se não entendesse. Do que você está falando, Trenton? Bem, o valor da casa. Trenton pareceu um pouco envergonhado.
Considerando a localização, o tamanho do terreno, o valor histórico, eu estimaria que vale pelo menos 1.200.000 em seu estado atual. E se você investir em reformas e modernização, pode conseguir até 1,5 milhão. Trenton, Elaine o silenciou. Não é disso que estamos falando agora. Não, é interessante, eu disse, entrando no jogo. E o que você propõe fazer com a casa se eu me mudar para sei lá o quê? Sunny Acres? Elaine e Trenton trocaram olhares rápidos. Bem, a opção mais lógica é vendê-lo, disse Trenton, cautelosamente. O dinheiro arrecadado pagaria sua estadia no complexo e seu sustento pelo resto da vida. E se houver mais dinheiro do que preciso para Sunny Acres? Perguntei inocentemente. Então o resto seria seu, é claro, disse Elaine rapidamente. Você pode dispor dele como quiser. Como quiser é um exagero, considerando que eles entraram com um pedido de tutela contra mim por incapacidade. Se o plano deles der certo, não vou conseguir nem administrar minhas próprias meias, quanto mais meu dinheiro. Eles saíram 1 hora depois, visivelmente satisfeitos consigo mesmos. Assim que a porta se fechou atrás deles, tirei o gravador do bolso e parei a gravação, depois rebobinei e ouvi. A qualidade era perfeita. Trenton fala sobre vender a casa, o preço de 1.200.000, Sunny Acres, e pagar para eu morar lá. Elaine menciona tribunal e tutela, tentando fazer parecer uma formalidade para meu benefício. Liguei imediatamente para Lorne e contei a ela sobre a visita. Eles foram pegos, eu disse sem rodeios. Tem uma gravação deles falando abertamente sobre vender a casa e quanto dinheiro poderiam ganhar com isso. O dia do julgamento chegou rápido demais. 2 semanas passaram voando, preparando-me, reunindo provas, conversando com testemunhas. Eu mal havia dormido na noite anterior, repassando os argumentos e contra-argumentos na minha cabeça, imaginando o que o advogado de Elaine diria e como eu responderia. Acordei às 4 da manhã, bem antes do despertador tocar, com um nó na barriga. O julgamento estava marcado para as 10 da manhã. Saí da cama, tomei banho e me barbei bem, tentando não me machucar. Minhas mãos tremiam. Eu tinha que estar impecável hoje. Tirei meu melhor terno do armário, o azul escuro que eu usava quando me casei com Evelyn, e a enterrei. E agora eu tinha que defender a casa deles contra a minha própria filha. A vida é cheia de ironia amarga. Não tomei café da manhã. Não consegui comer nada. Só tomei café, forte, sem açúcar. Às 8h30, Lorna ligou. Você está pronta? Perguntou ela sem rodeios. O mais preparado possível, respondi, tentando fazer minha voz soar mais confiante do que eu me sentia. Vou te buscar às 9h, disse ela. Vamos juntos ao cartório. Obrigada. Fiquei grata pelo apoio. Tenho todos os documentos comigo e o gravador também. Ótimo, Lorna aprovou. E lembre-se, você não está sozinha. Horus estará lá. Beth disse que estaria. E o Dr. Renner confirmou que ele estaria lá. O apoio dele significou mais para mim do que eu poderia expressar em palavras. Na minha idade, amigos são um tesouro raro. A maioria dos meus velhos amigos faleceu ou se mudou para a Flórida, mas os vizinhos permanecem, pessoas com quem convivi lado a lado por décadas, compartilhando alegrias e tristezas. Pontualmente às 9h, seu modesto Ford parou em frente à minha casa. Lorna vestia um terno cinza escuro austero, o mesmo que usará para dar aulas de literatura no ensino médio. Entramos no carro em silêncio e seguimos em direção ao tribunal. O tribunal do condado de Bedford ficava no centro da cidade, em um antigo prédio de tijolos vermelhos. Eu só tinha estado lá algumas vezes na vida, uma vez como jurada, muitos anos atrás, e outra vez quando estava cuidando da papelada de uma casa. Nunca pensei que estaria aqui defendendo meu direito de permanecer em minha mente, em meu lar. Na entrada do tribunal, encontramos Horus, meu vizinho e companheiro de pesca, um homem corpulento de 70 anos, com rosto bronzeado e bigode grisalho. Ele apertou minha mão com firmeza. Aguente firme, meu velho. Vamos mostrar a eles que cachorro velho ainda morde. Assenti, agradecida. Beth, do supermercado, também estava lá, uma mulher corpulenta com um vestido de cores vibrantes, parecendo deslocada naquele tribunal austero. Ela se aproximou e me deu um abraço. Sr. Quincy, estamos todos com você.
Ninguém nesta cidade vai acreditar que está perdendo a cabeça. O senhor é o cliente mais sensato da minha loja. O entusiasmo dela me fez sorrir. E então eu os vi, Elaine e Trenton caminhando pelo corredor, acompanhados por um homem de terno caro que devia ser o advogado deles. Elaine parecia tensa, mas determinada. Trenton, por outro lado, estava simplesmente radiante. Ele tinha um sorriso maroto no rosto, como se já tivesse ganhado o caso e estivesse contando os lucros da venda da minha casa. Nossos olhares se encontraram, e senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Trenton assentiu para mim como se fôssemos parceiros de negócios, não adversários no tribunal. Elaine desviou o olhar, incapaz de me encarar. Não ligue para eles, disse Lorna baixinho, me segurando debaixo do braço. Eles estão tentando te irritar. Não deixe que eles te afetem. Às 10 em ponto, fomos conduzidos à sala do tribunal. Era uma pequena sala com bancos de madeira para o público, mesas para o autor e o réu, e um estrado onde se sentava a juíza, uma mulher magra, na casa dos 50 anos, com um olhar penetrante e uma expressão severa. Juíza Ramírez, descobri pelos autos. Sentei-me à mesa do réu, com Lorna ao meu lado, Elaine, Trenton e o advogado deles à mesa do autor. A sala não estava cheia, mas também não estava vazia. Além das minhas testemunhas, alguns outros moradores curiosos de Bedford apareceram. Esses casos são sempre um evento em cidades pequenas. Todos de pé. O tribunal está em sessão. Caso número 36, fração 25, Elaine Brooks versus Roland Quincy, custódia, anunciou o escrivão. O juiz Ramírez olhou ao redor da sala, para mim, depois para Elaine, e assentiu. Sentem-se. Antes de começarmos, quero deixar claro. Sr. Quincy, tem certeza de que quer se representar? O senhor tem direito a um advogado. Sim, meritíssimo, respondi com firmeza. Sou capaz de me defender. Aliás, essa é uma das questões que estamos aqui para discutir hoje, minha capacidade de tomar decisões. A juíza Ramírez ergueu uma sobrancelha ligeiramente, mas assentiu. Ótimo. Vamos prosseguir, Sr. Foster. Ela se virou para o advogado de Elaine. O senhor representa a autora. Declare sua posição. O advogado Foster levantou-se, um homem alto e esguio, com têmporas prematuramente grisalhas e os movimentos confiantes de um homem acostumado a falar em público. Meritíssimo, começou ele em voz alta, minha cliente, Elaine Brooks, está solicitando ao tribunal a tutela de seu pai, Roland Quincy, devido à sua demência progressiva e à sua incapacidade de tomar decisões adequadas em relação ao seu bem-estar e aos seus bens. Ele fez uma pausa, deixando as palavras demência progressiva pairarem no ar como uma névoa venenosa. Cerrei os dentes, mas permaneci em silêncio. A senhora Brooks observa com profunda tristeza seu pai, antes um homem forte e independente, perder gradualmente o contato com a realidade. Ele se esquece de coisas importantes, fica irritado e recusa os cuidados médicos necessários. O mais perturbador é que ele se recusa teimosamente a se mudar para uma instituição especializada onde possa receber os cuidados adequados, preferindo ficar sozinho em uma casa grande que está se tornando cada vez mais perigosa para ele. Foster falava suavemente, com pausas e entonação ensaiadas. Eu quase admirava sua habilidade se não soubesse que cada palavra era uma mentira. Apresentaremos ao tribunal os laudos médicos de 3 especialistas independentes que confirmam o diagnóstico do Sr. Quincy. Também convocaremos testemunhas que descreverão os crescentes problemas de memória e comportamento do réu. A Sra. Brooks age unicamente por amor e preocupação com o pai. Ela quer garantir a segurança e a qualidade dos cuidados dele durante os últimos anos de sua vida. Essa última frase me impactou profundamente. Nos últimos anos de sua vida, como se eu já estivesse com um pé na cova. Senti Lorna tocar meu braço suavemente. Solicitamos ao tribunal que conceda a tutela de Roland Quincy e transfira o direito de administrar seu patrimônio para sua filha, Elaine Brooks, que poderá tomar decisões responsáveis em seu nome. Obrigado, meritíssimo. Foster sentou-se, e a juíza Ramírez desviou o olhar para mim. Sr. Quincy, é a sua vez. Levantei-me lentamente, sentindo todos os olhares na sala voltados para mim. Meu coração batia rápido, mais firme. Eu estava pronta. Meritíssimo, comecei, tentando manter a voz firme e confiante, nego categoricamente todas as alegações de minha incapacidade. Tenho 72 anos. E gozo de perfeita saúde, tanto física quanto mental.
Construí a casa em que moro com minhas próprias mãos e continuo a mantê-la em excelentes condições. Tenho uma vida social ativa, faço minhas próprias compras, cozinho, cuido do jardim, leio e socializo com amigos. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Elaine. Ela baixou os olhos. Minha filha e o marido dela têm insistido constantemente, há um ano, para que eu venda a casa e me mude para uma casa de repouso, sob o pretexto de estarem preocupados com a minha saúde. Quando recusei, eles começaram a procurar maneiras de me declarar incompetente. Apresentarei ao tribunal um laudo médico de um respeitado neurologista, Dr. Renner, que, após um exame minucioso, não encontrou em mim sinais de demência ou outro comprometimento cognitivo. Também apresentarei testemunhas que atestarão que levo uma vida plena e independente. Parei para recuperar o fôlego. A sala estava silenciosa. Todos ouviam atentamente. Finalmente, tenho uma gravação em áudio de uma conversa com minha filha e meu genro, na qual eles discutem abertamente seus planos de vender minha casa depois de obterem minha custódia. O verdadeiro propósito deste processo não é a preocupação com o meu bem-estar, mas o desejo de me desfazer dos meus bens. Peço ao tribunal que rejeite o processo por ser frívolo e me deixe em paz em minha própria casa. Obrigado, meritíssimo. Sentei-me, sentindo-me um pouco tonto devido ao esforço. Lorna apertou minha mão por baixo da mesa, em sinal de aprovação. O juiz Ramírez assentiu. Ótimo, Sr. Foster. Chame sua primeira testemunha. Chamando Elaine Brooks, anunciou o advogado. Elaine se levantou e foi até o banco das testemunhas. Depois de prestar juramento, sentou-se, apertando as mãos nervosamente no colo. Eu nunca a tinha visto tão tensa. Senhora Brooks, Foster começou em um tom suave e complacente, diga ao tribunal quando a senhora notou pela primeira vez a mudança no comportamento de seu pai. Elaine pigarreou. Começou há cerca de um ano, depois do aniversário da morte da mamãe. Papai sempre foi forte e independente, mas depois daquele dia, ele ficou diferente, esquecido e irritado. Um dia, cheguei na casa dele e descobri que ele tinha esquecido de desligar o fogão. Em outra ocasião, ele não conseguia se lembrar onde tinha colocado as chaves e me acusou de escondê-las. Com que frequência você visita seu pai? Foster continuou. Uma vez por semana, às vezes mais, respondeu Elaine. Meu marido e eu estamos muito preocupados com ele. É uma casa grande. Há tantas escadas, tantas oportunidades para acidentes, e o papai está cada vez menos atento. Sugerimos que ele se mudasse para Sunny Acres, um maravilhoso complexo residencial independente para idosos, onde ele seria cuidado, mas ele simplesmente se recusa a sequer discutir o assunto. Por que você acha que seu pai é tão inflexível em se recusar a se mudar? Elaine suspirou, e lágrimas brotaram em seus olhos, tão habilidosas que quase acreditei que fossem genuínas. Ele não consegue se livrar do passado. Esta casa é o último elo que ele tem com a mamãe. Eu entendo os sentimentos dele. De verdade. Mas a segurança e a saúde dele são mais importantes do que apegos sentimentais. Você consultou algum médico sobre a condição do seu pai? Sim, 3 especialistas diferentes, Elaine assentiu. Todos confirmaram que o papai está nos estágios iniciais de demência. Recomendaram supervisão e cuidados constantes, o que eu não posso oferecer se ele mora sozinho. Então, uma clínica especializada é a melhor opção. Uma última pergunta, Sra. Brooks. O que a senhora planeja fazer com a casa do seu pai se o tribunal lhe conceder a custódia? Elaine parecia preparada para a pergunta. Pretendemos vender a casa para pagar a estadia do papai em Sunny Acres. É uma instituição cara, mas lhe dará o melhor atendimento possível. O restante será usado exclusivamente para o benefício dele, talvez para pagar serviços médicos adicionais ou para suas necessidades pessoais. Obrigada, Sra. Brooks, Foster assentiu, satisfeito. Não tenho mais perguntas. O juiz Ramírez virou-se para mim, Sr. Quincy, gostaria de fazer perguntas à testemunha? Levantei-me, sentindo-me estranhamente calma. Agora que estava de frente para minha filha, meu medo havia desaparecido, dando lugar à determinação. Sim, meritíssimo. Aproximei-me do banco das testemunhas. Elaine, a senhora disse que me visita uma vez por semana. Quando foi a última vez que me visitou antes deste processo ser aberto? Elaine hesitou. Eu não me lembro da data exata. Deixe-me lembrá-lo.
Era 14 de julho, 3 dias antes do processo ser aberto. Você e Trenton chegaram naquela noite e discutimos a possibilidade de eu me mudar para Sunny Acres. Correto? Sim, acho que sim, respondeu Elaine, incerta. E durante essa conversa, você notou algum sinal de demência da minha parte? Esquecimento, desorientação, incapacidade de entender o que estava sendo conversado? Bem, você parecia distraído, Elaine estava claramente escolhendo as palavras, e de repente concordou em considerar a mudança, mesmo tendo recusado anteriormente. Então, você interpretou o fato de eu ter mudado de ideia como um sinal de demência, arqueei as sobrancelhas. As pessoas não têm o direito de mudar de ideia? Objeção, interveio Foster. A testemunha não é especialista em psiquiatria. Mantido, assentiu o juiz. Sr. Quincy, por favor, faça perguntas específicas sobre os fatos. Tudo bem, concordei. Elaine, você mencionou que uma vez eu esqueci de desligar o fogão. Quando foi exatamente isso? Não me lembro da data exata, ela respondeu. Cerca de 6 meses atrás. E você descobriu isso quando veio me visitar? Sim, o fogão estava ligado e a panela estava vazia. Interessante, porque eu tenho um fogão elétrico com desligamento automático após 2 horas de uso, disse calmamente. Esse recurso de segurança está instalado em todos os fogões modernos. Troquei o meu há 3 anos, e você estava presente na instalação. Não se lembra? Elaine corou. Eu não prestei atenção nessa característica. Mais uma pergunta, continuei. Você disse que consultou 3 especialistas sobre a minha condição. Esses especialistas me examinaram pessoalmente? Nem todos, admitiu Elaine. O Dr. Harris te viu. Os outros me consultaram com base nas minhas descrições do seu comportamento. Então, 2 dos 3 médicos que me diagnosticaram com demência nunca me conheceram? Não consegui esconder a surpresa na minha voz. E eles me diagnosticaram apenas com base nas suas palavras. Eles são profissionais, disse Elaine, teimosa. Sabem quais sinais procurar. Uma última pergunta. Olhei-a diretamente nos olhos. Elaine, você já discutiu com Trenton a possibilidade de vender minha casa para um incorporador chamado Walter Higgins para construir casas geminadas? Elaine empalideceu. Não, nós nunca. Objeção. Foster interrompeu. A questão não tem nada a ver com o caso de incapacidade. Pelo contrário, virei-me para o juiz. Esta questão está diretamente relacionada aos motivos da autora. Se minha filha e o marido planejavam vender minha casa para a construção antes da ação ser movida, isso põe em questão suas alegações de preocupação com o meu bem-estar. O juiz Ramírez pensou por um momento. Eu mantenho a objeção. Sr. Quincy, se o senhor tiver provas de tal intenção, pode apresentá-las na sua vez. Por enquanto, limite suas perguntas aos fatos declarados no depoimento. Assenti. Não tenho mais perguntas para esta testemunha. Meritíssimo, após a fala do Dr. Harris, Foster chamou mais 2 testemunhas, uma enfermeira de Sunny Acres, que elogiou as instalações, e uma vizinha de Elaine, que descreveu o sofrimento da minha filha ao ver a degradação do pai. Ambas nunca me tinham visto pessoalmente, e seus depoimentos basearam-se apenas nas palavras de Elaine. Fiz-lhes o mínimo de perguntas. Não queria desperdiçar pólvora com caça menor. O autor concluiu sua apresentação de provas, meritíssimo, Foster finalmente anunciou, sentando-se com um olhar presunçoso. O juiz Ramírez assentiu. Sr. Quincy, é a sua vez de apresentar provas. Chame sua primeira testemunha. Levantei-me, sentindo o coração batendo forte no peito. Obrigado, meritíssimo. Gostaria de começar apresentando os documentos médicos. Entreguei ao juiz uma pasta contendo o relatório do Dr. Renner, bem como os resultados do meu último exame físico com o Dr. Silverman. O juiz examinou cuidadosamente os documentos e então levantou a cabeça. O relatório do Dr. Renner indica que o senhor não apresenta sinais de demência ou outro comprometimento cognitivo. O senhor pretende chamar o Dr. Renner como testemunha? Sim, meritíssimo, respondi. Ele está esperando no corredor. Ótimo, assentiu o juiz. Ligue para ele.
O Dr. Renner entrou na sala, um homem alto, grisalho, de cerca de 65 anos, com barba bem cuidada e olhos inteligentes por trás de óculos de aros finos. Ele tinha a aparência exata que um neurologista de renome deveria ter, confiável e competente. Após o juramento, fiz-lhe algumas perguntas sobre sua experiência, qualificações e quais exames ele havia realizado para avaliar minha condição. O Dr. Renner descreveu 3 horas de testes, incluindo o MMSE, um teste de desenho de relógio, um teste de memória e atenção e outros procedimentos padrão. E quais foram os resultados desses testes, Dr. Renner? Perguntei. Você teve um desempenho acima da média para sua faixa etária em todos os parâmetros, respondeu o Dr. Renner com segurança. Não encontrei sinais de demência ou outro comprometimento cognitivo. Sua memória, atenção, raciocínio lógico e percepção espacial estão em excelentes condições. Com base na sua experiência profissional, Dr. Renner, o senhor me considera capaz de tomar decisões independentes sobre meus bens e minha saúde? Com certeza, respondeu o Dr. Renner sem hesitar. Você é totalmente capaz, e na minha opinião, continuará assim por um futuro próximo. É claro que ninguém pode prever o que acontecerá em 5 ou 10 anos, mas, por enquanto, suas funções cognitivas estão totalmente intactas. Agradeci ao Dr. Renner e passei a palavra a Foster para interrogatório. O advogado de Elaine tentou pegá-lo em desacordo, insinuando que o Dr. Renner poderia ter sido tendencioso ou que 3 horas não eram suficientes para uma avaliação completa. Mas Renner foi inabalável e respondeu a todas as perguntas com confiança profissional. Liguei então para a Beth, do supermercado, e ela descreveu como eu faço compras regularmente, sempre lembro do que preciso comprar, lido com dinheiro e cartões sem problemas, e em geral, sou a compradora mais organizada de todos os idosos de Bedford. Horus confirmou que vamos pescar toda semana, e eu não só lembro de todos os truques de pesca, mas também costumo contar histórias do passado com detalhes e datas precisas. Depois que minhas testemunhas falaram, o juiz Ramírez perguntou: Sr. Quincy, o senhor tem alguma outra testemunha? Respirei fundo. Este era o momento decisivo. Sim, meritíssimo. Gostaria de ligar para Lorna Tube. Lorna se levantou e foi até o banco das testemunhas. Notei que Elaine se encolheu e se endireitou ao vê-la. Elas mal se falavam durante todos esses anos. Elaine sempre achou Lorna uma professora chata, comum demais para seu gosto refinado. Ela claramente não esperava ver a vizinha no tribunal. Após o juramento, Lorna sentou-se com as mãos cruzadas no colo, tão calma e serena como sempre. Senhora Tube, comecei, há quanto tempo a senhora me conhece? Meu marido e eu nos mudamos para Ruel em 1981, respondeu Lorna. Então, eu te conheço há 44 anos. E como você caracterizaria nosso relacionamento? Somos bons vizinhos e amigos. Nossas esposas eram amigas, íamos juntas ao clube do livro. Depois que nossos cônjuges faleceram, o meu marido morreu de câncer um ano antes da Evelyn, nos apoiamos mutuamente. Não romanticamente, Lorna deu um leve sorriso, mas apenas como vizinhos, humanamente. Costumo levar comida caseira. Você me ajuda com pequenos reparos. Conversamos regularmente. Com que frequência nos vemos? Quase todos os dias. Te vejo no jardim, ou nos encontramos na rua, ou eu te visito, ou você me visita. Pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. E durante esse período, especialmente no último ano, você notou algum sinal de deterioração no meu estado mental? Esquecimento, desorientação, comportamento inadequado? Lorna balançou a cabeça. Absolutamente nenhuma. Você sempre foi e continua sendo uma pessoa organizada e de raciocínio claro. Você se lembra dos aniversários de todos os seus vizinhos. Está sempre por dentro das notícias locais. Lê livros complexos e consegue discuti-los. Sua casa é mantida em perfeita ordem. Seu jardim é bem cuidado. Você mesma faz seus pequenos reparos. Recentemente, você consertou uma torneira pingando no meu banheiro, o que exige boa coordenação e memória para saber quais ferramentas são necessárias para cada situação. Assenti, satisfeito com as respostas. Então fui direto ao ponto. Senhora Tube, a senhora presenciou minhas conversas com minha filha e meu genro sobre a possível venda da minha casa? Sim, respondeu Lorna com firmeza. Há cerca de 2 semanas, eu estava na sua casa quando Elaine e Trenton chegaram. Eu ia sair,
mas você me pediu para ficar, e eu esperei na cozinha enquanto você conversava com eles na sala. A porta estava aberta, e eu não pude deixar de ouvir toda a conversa. E sobre o que foi essa conversa? Eles estavam insistindo para que você vendesse a casa e se mudasse para um lugar chamado Sunny Acres. Seu genro, o Sr. Brooks, foi muito enfático ao discutir o valor da casa. Ele a estimou em $1.200.000 no estado atual e disse que, após os reparos, o valor total de 1,5 milhão poderia ser obtido. Ele também mencionou que um certo Walter Higgins, um incorporador imobiliário, estava interessado em comprar o terreno para a construção de casas geminadas e estava disposto a pagar cerca de $2 milhões, mas que teria que demolir a casa para isso. Houve silêncio na sala. Vi Elaine empalidecer e Trenton se remexeu nervosamente na cadeira. Além disso, continuou Lorna, o Sr. Brooks mencionou que Sunny Acres custa cerca de $200 mil de entrada e depois $5 mil por mês. Mesmo que o Sr. Quincy viva mais 20 anos, o complexo custará pouco mais de 1 milhão. O restante do dinheiro da venda da casa, não há detalhes sobre seu destino. Objeção. Foster se levantou de um salto. Isso tudo é especulação e boatos. Não temos evidências de que tal conversa realmente tenha acontecido. Calmamente, tirei um gravador do bolso interno do paletó. Temos provas, meritíssimo. Gravei a conversa. Meritíssimo, essa gravação foi feita sem o consentimento dos participantes e não pode ser admitida como prova. O juiz Ramírez olhou pensativamente para o gravador. Em nosso estado, é permitido que uma conversa seja gravada por um dos participantes sem aviso prévio às outras partes. O Sr. Quincy participou da conversa e tinha o direito de gravá-la. Admito esta gravação como prova. Liguei o gravador e as vozes de Elaine e Trenton preencheram a sala do tribunal. As palavras de Trenton sobre 2 milhões, talvez 2,5 milhões e a necessidade de demolir a casa foram particularmente claras. Quando a gravação terminou, houve um silêncio mortal na sala do tribunal. Senhora Chubb, continuei, a senhora confirma que a fita que acabou de ouvir corresponde à conversa que você ouviu? Sim, é a mesma conversa, assentiu Lorna. Palavra por palavra. Agradeci a Lorna e convidei Foster a fazer perguntas. O advogado de Elaine pareceu confuso e fez apenas algumas perguntas formais sobre há quanto tempo Lorna me conhecia e se ela poderia ter interpretado mal a conversa. Lorna respondeu com confiança, não cedendo às tentativas dele de confundi-la. Depois que Lorna retornou ao seu assento, o juiz Ramírez perguntou: Sr. Quincy, o senhor tem alguma outra testemunha ou evidência? Não, meritíssimo, respondi. A defesa concluiu a apresentação de provas. O juiz assentiu. Nesse caso, passaremos às alegações finais. Sr. Foster, o senhor primeiro. Foster se levantou, parecendo menos confiante do que no início da audiência. Meritíssimo, apesar das provas apresentadas pelo réu, ainda acreditamos que é do melhor interesse de Roland Quincy ter a guarda dele. Sim, o estado dele pode não ser tão grave neste momento quanto sugerimos, mas a demência é uma doença progressiva e os sintomas vão aumentar. Minha cliente está agindo por genuína preocupação com o pai, e se houver algum desacordo sobre o futuro da casa, ele poderá ser resolvido em uma discussão após a tutela ser estabelecida. Seu discurso soou pouco convincente, até para ele mesmo. Quando chegou a minha vez, levantei-me e olhei diretamente para o juiz. Meritíssimo, acho que os fatos falam por si. Sou plenamente competente, conforme confirmado por um especialista renomado e inúmeras testemunhas. A única razão pela qual minha filha e o marido entraram com esta ação é para obter o controle da minha casa e vendê-la para lucro próprio. Isso não é interesse próprio, mas sim interesse próprio. Peço ao tribunal que rejeite a ação e me permita continuar morando na casa que construí com minhas próprias mãos enquanto eu for capaz de cuidar de mim mesma. E se em algum momento no futuro eu perder minha capacidade de tomar decisões, que um painel médico independente, e não parentes preocupados, determine isso. O juiz Ramírez assentiu. Obrigado, Sr. Quincy. O tribunal se retirará para uma decisão. Ela saiu da sala, e houve um silêncio tenso. Fiquei imóvel, olhando para frente, sentindo os olhos de Elaine e Trenton em mim, mas sem me virar para eles. Lorna silenciosamente colocou a mão no meu ombro para me apoiar. O juiz voltou em apenas 15 minutos, inesperadamente rápido para um caso como este. Isso poderia ter sido um bom ou mau sinal. Levantem-se. O tribunal está em sessão, anunciou o escrivão.
A juíza Ramirez sentou-se e olhou ao redor da sala. No caso Elaine Brooks v. Roland Quincy para a custódia, após analisar todas as provas apresentadas e ouvir as testemunhas, o tribunal chega à seguinte decisão. Ela fez uma pausa, e eu senti meu coração congelar por um instante. O tribunal rejeita a ação de tutela por ser frívola. O réu, Roland Quincy, é considerado plenamente capaz e mantém todos os direitos de administrar seus bens de forma independente e tomar decisões sobre sua saúde e bem-estar. Exalei, sentindo como se um enorme peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Lorna apertou minha mão com força. Além disso, continuou a juíza Ramirez, com a voz mais severa, o tribunal está extremamente preocupado com o aparente conflito de interesses nas ações do autor. A gravação de áudio apresentada demonstra claramente que o verdadeiro propósito do processo não era o bem-estar do réu, mas obter o controle de sua propriedade com o propósito de vendê-la. Ela se virou para Elaine Trenton, com um olhar frio. O tribunal recomenda fortemente que a autora reconsidere sua atitude em relação à propriedade parental e respeite o direito do réu de tomar suas próprias decisões. Este julgamento está encerrado. A juíza bateu o martelo, e a tensão na sala foi quebrada por um murmúrio de vozes. Beth correu e me abraçou. Horus apertou minha mão com firmeza. Virei-me para Lorna. Obrigada. Eu não teria conseguido sem você. Bobagem, disse ela com um sorriso. Você teria se saído bem sozinho. Eu só ajudei um pouquinho. Naquele momento, senti uma presença atrás de mim e me virei. Elaine estava parada a poucos metros de mim, pálida e tensa. Trenton e Foster já haviam saído da sala, mas ela permaneceu. Papai, ela começou, incerta. Quero que você saiba. Eu estava muito preocupada com você. Não era só pelo dinheiro. Olhei para ela, minha única filha, aquela que um dia carreguei nos braços, aquela para quem li histórias de ninar, aquela que ensinei a andar de bicicleta. E não a vi como a menininha que pediu um quarto com janela para o leste. Eu vi uma estranha. Elaine, eu disse baixinho, mas com firmeza, eu ouvi a fita. Ouvi você e Trenton discutindo a demolição da minha casa antes mesmo de você entrar com o processo. Não me insulte com mentiras sobre se importar. Não é tão simples assim. Ela esfregou nervosamente a alça da bolsa. Sim, Trenton falou em vender, mas eu realmente achei que você ficaria melhor em Sunny Acres. Esta casa é muito grande, dá muito trabalho. A casa é a minha vida, interrompi-a, eu a construí para nossa família, para você, Elaine, e o fato de você ter tentado tirá-la de mim me declarando louca. Balancei a cabeça. Não sei se algum dia conseguirei perdoar isso. Lágrimas surgiram nos olhos de Elaine, desta vez talvez de verdade. E agora? Perguntou ela. Você não vai socializar comigo? Suspirei. Não sei, Elaine. Preciso de um tempo. E acho que você também. Talvez um dia possamos ter uma conversa de verdade, sem mentiras e manipulações, mas não agora. Ela abriu a boca para dizer algo, mas mudou de ideia. Assentiu, virou-se e saiu rapidamente do tribunal, deixando-me com Lorna e os outros amigos. Vamos para casa, Roland, disse Lorna suavemente, me segurando debaixo do braço. Você merece umas férias depois de tudo isso. Saímos do tribunal para o dia ensolarado. Respirei fundo ar fresco, sentindo uma estranha mistura de triunfo e amargura. Eu havia vencido a batalha pelo meu lar, mas talvez finalmente tivesse perdido minha filha. Embora, para ser sincera, eu não tivesse certeza se ainda tinha uma filha para perder. Perdi a verdadeira Elaine anos atrás. O que você vai fazer agora? Perguntou Lorna quando entramos no carro dela. Viva, respondi simplesmente. Continue morando na minha casa, cuidando das rosas de Evelyn, lendo livros, indo pescar com Horus. Faça as coisas que eu sempre fiz. Parece um bom plano, Lorna sorriu. Assenti, olhando pela janela para as ruas familiares de Bedford, minha cidade, meu lar, minha vida. Ninguém tinha o direito de tirar isso de mim, nem mesmo minha própria filha, e eu estava preparada para defender minha independência até o meu último suspiro. Passei a primeira semana após o julgamento em um estado estranho. Por um lado, eu estava tomada por uma sensação de alívio e justiça. Eu havia defendido meu lar e minha dignidade. Por outro, fiquei profundamente triste ao perceber que minha filha estava prestes a me declarar incompetente financeiramente.
Todas as manhãs, eu acordava pensando que era só um pesadelo. Mas a realidade rapidamente me trouxe de volta a amarga verdade. Lorna aparecia todos os dias, trazendo refeições caseiras, me ajudando a organizar a papelada depois do tribunal, simplesmente sentando ao meu lado quando eu não queria conversar. Seu apoio silencioso significava mais para mim do que todas as palavras de conforto. Você não deve se culpar, Roland, disse ela certa noite, enquanto tomávamos chá na varanda. Você não fez nada de errado. Eu sei, respondi, olhando para as rosas que começavam a murchar com a aproximação do outono. Mas não consigo parar de pensar, onde foi que eu errei na minha criação? Como Elaine cresceu e se tornou tão calculista? Evelyn era a pessoa mais altruísta que eu conhecia, e eu nunca ensinei minha filha a priorizar o dinheiro em detrimento da família. Lorna balançou a cabeça. Os filhos nem sempre se tornam como queremos. Às vezes, as influências externas são mais fortes do que o exemplo dos pais. Talvez seja o marido, o ambiente, os valores que ela adotou em seu mundo imobiliário e de status. Concordei, mas a resposta não me trouxe conforto algum. Elaine não ligou nem me visitou. Não que eu estivesse ansioso por isso. Nossa conversa no tribunal preparou o terreno, mas ainda assim doeu. 72 anos de vida, e eu acabei sozinho em uma casa grande com memórias e rosas que logo iriam para a cama até o próximo verão. No 10º dia após o julgamento, Edward, meu filho mais novo, ligou. Não éramos particularmente próximos desde que ele se mudou para a costa oeste, 20 anos atrás. Ele ligava no Natal e em aniversários e ocasionalmente mandava fotos da família, mas nosso relacionamento permanecia educadamente distante. Ao contrário de Elaine, ele nunca tentou arrancar nada de mim, apenas vivia longe de Bedford. Pai, sua voz soava preocupada. Acabei de saber do julgamento. Por que você não me ligou? O que teria mudado, Ed? Perguntei, usando seu apelido de infância, que ele já não usava há muito tempo. Você está a 4.800 quilômetros de distância, com seu trabalho e sua família. Eu me viro sozinho. Eu poderia ter vindo, percebi o ressentimento em sua voz. Eu poderia ter apoiado você. Acabou agora, eu disse, cansada. O tribunal decidiu a meu favor. Ainda estou na minha casa e na minha mente, apesar dos esforços da sua irmã. Houve uma pausa, e eu podia ouvir Edward respirando pesadamente do outro lado da linha. Falei com a Elaine, disse ele finalmente. Ela disse que estava muito preocupada com você, que a casa é grande demais para uma pessoa e que você está ficando mais duro à medida que envelhece. Sorri amargamente. E você acreditou nela? Não sei em quem acreditar, respondeu Edward honestamente. Vocês dois são minha família, mas sei que Elaine sempre foi ambiciosa e prática, e esse Trenton, eu nunca gostei dele. Tem uma gravação da conversa deles, eu disse, onde eles discutem abertamente a venda da minha casa para uma construtora e a demolição do prédio para construir casas geminadas. Tudo isso antes de eu entrar com o pedido de declaração de incompetência. Se quiser, posso lhe enviar uma cópia. Não, respondeu Edward rapidamente. Eu acredito em você, e lamento que tenha chegado a esse ponto. Conversamos um pouco mais sobre o trabalho dele, sobre as crianças, sobre o clima em Bedford e San Diego. A conversa fluiu de forma estranha, como se nós dois não soubéssemos o que dizer depois de tantos anos de distanciamento educado. Pai, tem mais uma coisa, disse Edward antes de se despedir. O Daniel quer falar com você. Daniel é meu neto, filho de Edward, que só vi algumas vezes na vida. A última vez foi há 3 anos, quando foram ao funeral de Evelyn. Ele tinha 15 anos na época, um adolescente magro e taciturno, com olhos inteligentes que se pareciam muito com os da avó. Claro, concordei, surpreso com a reviravolta dos acontecimentos. Vovô. A voz de Daniel soou mais grave do que eu me lembrava, com uma leve rouquidão. Sou eu, Daniel. Olá, neto, eu disse, tentando imaginar como ele estaria agora, aos 18 anos. Como você está? Estou bem, respondeu ele. Fiz faculdade de arquitetura. Comecei neste semestre. Parabéns, eu disse sinceramente. A Evelyn ficaria muito orgulhosa. Ela sempre disse que você tinha talento para desenhar. Eu me lembro, disse ele, com um tom caloroso na voz. Ela costumava me mostrar suas aquarelas quando a visitávamos. Vovô,
fiquei sabendo do que aconteceu com a tia Elaine. É terrível. Não foi o melhor momento em família, respondi secamente. Vovô, eu estava pensando. Daniel fez uma pausa, como se estivesse se recuperando. Lembra quando você me mostrou como projetou sua casa? As plantas, os cálculos, todos aqueles detalhes. Isso me inspirou em parte a escolher a arquitetura. Fiquei emocionado. Quando chegaram ao funeral, mostrei minhas plantas antigas ao Daniel, só para preencher uma pausa pesada, sem esperar que isso o impressionasse. Que bom que você está interessado, eu disse. Vovô, entrei na Universidade de Harrisville, continuou Daniel. Fica a apenas 48 quilômetros de Bedford. Eu me endireitei na cadeira, surpresa. Harrisville. Mas eu pensei que você fosse para algum lugar na costa oeste, mais perto dos seus pais. A Universidade Harrisville tem um dos melhores programas de arquitetura da costa leste, explicou Daniel. Eu pensei que seria uma chance de te conhecer melhor. Estou morando no dormitório agora, mas, e ele fez outra pausa. Vovô, eu estava pensando se poderia morar com você. É caro alugar um quarto no campus, mas ir de Bedford a Harrisville é possível. Claro, eu pagaria pelo quarto e ajudaria nas tarefas domésticas. Fiquei perplexa com a oferta. Meu neto, que eu mal conhecia, queria morar comigo. Daniel, você tem certeza? Perguntei cautelosamente. Morar com um velho não é a perspectiva mais empolgante para um estudante. Vovô, não estou procurando por perspectivas empolgantes, disse ele com uma confiança surpreendente para um garoto de 18 anos. Quero estudar arquitetura e conhecer o homem que construiu a casa com as próprias mãos. Quero conhecer minha família, minhas raízes. Além disso, riu sem jeito, não sou muito fã de festas barulhentas e toda essa loucura da faculdade. Senti lágrimas brotarem dos meus olhos, as primeiras desde o julgamento. Seu quarto estará pronto quando você decidir vir, eu disse, tentando manter a voz firme. Aquele com a janela voltada para o leste. Obrigado, vovô. A voz de Daniel soava feliz. Eu passo aí na sexta que vem, se for conveniente para você. Não tenho muita coisa. Depois da conversa, fiquei sentado na sala por um longo tempo, olhando as fotos da família sobre a lareira, Evelyn com a bebê Elaine nos braços, Edward no baile de formatura, um retrato de família tirado quando as crianças ainda eram adolescentes. Muita água tinha passado desde então. Decidi arrumar o quarto do Daniel, o antigo quarto da Elaine, aquele com a janela voltada para o leste. Estava vazio há anos, um depósito para coisas que eu não sabia onde colocar desde a morte da Evelyn. Era hora de arrumar tudo. Passei os dias seguintes separando caixas velhas, tirando o pó e renovando o quarto. Lorna me ajudou com os móveis pesados e as cortinas. Você parece mais jovem, Roland, disse ela enquanto pendurávamos as cortinas novas. Há uma espécie de vivacidade. Acho que estou feliz por ter alguém vivo em casa de novo, respondi com um sorriso. Não imaginei que viveria para ver o dia em que estaria ansiosa para ter uma vizinha jovem. Que bom, assentiu Lorna. Uma casa não deve ser apenas um museu de memórias. Deve ter vida fluindo por ela. Na sexta-feira, acordei mais cedo do que de costume e preparei o almoço, a receita de bolo de carne que Evelyn sempre fazia para ocasiões especiais. Daniel prometeu estar aqui às 15 horas. Às 14h30, eu já estava sentada na varanda, olhando para o relógio a cada 5 minutos. Exatamente às 3 da tarde, um táxi parou em frente à casa, e um jovem alto com uma mochila e uma mala desceu. Daniel tinha crescido desde a última vez que o vi, e seus ombros estavam mais largos, mas suas feições eram as mesmas, suaves, pensativas, com o mesmo olhar expressivo. Avô, ele acenou para mim e deu um sorriso largo. Levantei-me para encontrá-lo, sentindo-me estranhamente animada. Primeiro, nos abraçamos sem jeito, depois nos apertamos mais. Bem-vindo, Daniel, eu disse, me afastando para vê-lo melhor. Você cresceu. Já se passaram 3 anos, ele deu de ombros com um sorriso. Muita água passou. Ajudei-o a levar as coisas para dentro de casa e mostrei-lhe o quarto. Daniel olhou ao redor com interesse, passou a mão pelo parapeito da janela e olhou para o leste. É bom aqui, vovô. Obrigado. Este era o quarto da sua tia quando ela era criança, eu disse. Ela queria um quarto com uma janela voltada para o leste,
para que o sol a acordasse de manhã. Daniel assentiu, mas não comentou a menção de Elaine. Em vez disso, tirou um pequeno porta-retrato da mochila e o colocou sobre a mesa. Vovó Evelyn, explicou ele, notando meu olhar. Esta é a única foto que tenho dela. Foi tirada quando você veio nos visitar em San Diego, lembra, no ano anterior à morte dela? Concordei, tocada por ele guardar uma foto de Evelyn. A foto a mostrava em pé na praia, com os cabelos grisalhos esvoaçando ao vento, usando um chapéu de palha, feliz e relaxada, do jeito que eu sempre quis me lembrar dela. Descemos para a cozinha e eu arrumei a mesa. Durante o almoço, Daniel falou sobre suas primeiras semanas na universidade, seus cursos, seus professores, seus planos. Quero me especializar em arquitetura sustentável, explicou, gesticulando animadamente. Edifícios que trabalhem em harmonia com o meio ambiente, usem energia renovável e minimizem o impacto na natureza. Esse é o futuro, vovô. Ouvi-o com um sorriso, apreciando o fluxo de energia juvenil e ideias que preenchia meu lar tranquilo. O que seus pais acharam de você morar comigo? Perguntei quando a conversa mudou para assuntos mais pessoais. Daniel deu de ombros. Papai ficou surpreso no começo, mas depois me apoiou. Disse que era uma boa ideia para nós dois. Mamãe está preocupada, claro, por eu estar tão longe, mas ela está sempre preocupada. E a Elaine? Perguntei cautelosamente. Ela sabe que você está aqui? O rosto de Daniel ficou sério. Sim, ela tem. Papai contou a ela. Ela não ficou nada feliz. Disse que eu não sabia no que estava me metendo, que você era um homem difícil. Ele levantou os olhos e me encarou diretamente. Vovô, eu não acredito nela. Lembro como você era quando chegamos aqui. Gentil, paciente. Você me mostrou como consertar relógios antigos, me ensinou a martelar pregos. A tia Elaine sempre foi, diferente, sempre falando sobre dinheiro, sobre status, sobre a importância de fazer as escolhas certas na vida. Assenti, surpreso com sua perspicácia. Elaine e eu temos visões de vida diferentes, disse eu, neutro, sem querer colocar meu neto contra a tia, apesar de tudo o que tinha acontecido. Eu sei sobre o julgamento, vovô, disse Daniel baixinho. Eu sei o que ela tentou fazer. É errado. Sim, está errado, concordei. Mas o que está feito, está feito. Agora todos temos que seguir em frente com nossas vidas. Daniel assentiu e sorriu de repente. Sabe, fico feliz que você não tenha desistido. Que tenha defendido sua casa. Valeu a pena. Depois do almoço, fomos para o jardim. Mostrei a Daniel Evelyn as rosas, as árvores frutíferas que plantei anos atrás, o gazebo que construí com minhas próprias mãos. Esta casa não é apenas uma construção, disse eu, olhando ao redor da propriedade. É a história da minha vida. Cada canto, cada tábua, cada flor tem uma história. Eu entendo, Daniel assentiu. E eu quero conhecer essas histórias, avô. Cada uma delas. Naquela noite, enquanto Daniel ia desfazer as malas, sentei-me na minha cadeira perto da janela, refletindo sobre a reviravolta inesperada. Até 2 semanas atrás, eu estivera à beira de perder tudo o que me importava. Agora, minha casa estava novamente repleta de vida, de juventude, de esperança. Olhei para a foto de Evelyn na lareira. O que você acha, querida? Parece que a vida ainda não acabou. Eu podia jurar que o sorriso dela na foto se alargou um pouco mais sob a suave luz do entardecer. Na manhã seguinte, acordei com barulhos na cozinha. Descendo as escadas, encontrei Daniel preparando o café da manhã, ovos mexidos, bacon e torrada. Bom dia, vovô, ele sorriu. Espero que não se importe que eu cuide da sua cozinha. Minha mãe me ensinou a cozinhar no ensino médio. Disse que era uma habilidade necessária para uma vida independente. Sua mãe é uma mulher sábia, assenti em sinal de aprovação, sentando-me à mesa. O café da manhã estava delicioso, e o tomamos em meio a uma conversa agradável sobre os planos do dia. Daniel ia à universidade buscar alguns livros didáticos e se ofereceu para me ajudar com uma pequena reforma no terraço que eu vinha adiando há meses. Não sou nenhum especialista, é claro, ele disse, mas sou bom em seguir instruções, e será bom para mim aprender habilidades práticas com você. Quando ele foi embora, liguei para Lorna para contar sobre a chegada do meu neto.
Ela ficou muito feliz por mim e prometeu passar para tomar chá com Daniel. A tarde passou em meio a tarefas agradáveis. Daniel e eu consertamos o terraço, e ele se mostrou um aluno competente, atento, organizado e com bom raciocínio espacial. Não é à toa que escolheu a arquitetura. Naquela noite, durante o jantar preparado por Lorna, que tinha passado por lá para uma visita, Daniel perguntou: Vovô, o senhor já pensou em escrever a história desta casa? Todos os detalhes da construção, todas as mudanças que o senhor fez ao longo dos anos? Poderia ser interessante, não só para a família, mas também como material de estudo para alunos como eu. Hesitei. Sabe, nunca pensei nisso, mas é uma boa ideia. Talvez pudéssemos fazer juntos. Eu narraria, e você tomaria notas e faria desenhos. Os olhos de Daniel brilharam. Seria maravilhoso, vovô. Um verdadeiro projeto para avô e neto. Lorna assentiu em aprovação. Que ideia maravilhosa! Roland sempre foi um ótimo contador de histórias. Só que geralmente não tinha ninguém para ouvir. Naquela noite, deitada na cama, pensei na reviravolta inesperada que minha vida havia tomado. Não muito tempo atrás, eu estava sozinha, lutando pelo direito de permanecer em minha casa, amargamente consciente da traição da minha filha. Agora, minha casa estava novamente cheia de vida, de planos, de esperança. Sim, o relacionamento com Elaine provavelmente estava irremediavelmente danificado, uma ferida profunda demais, uma traição séria demais. Mas encontrei uma conexão com meu neto que jamais imaginei ser possível. Daniel era tão diferente da tia. Não havia nele nenhum calculismo, ganância ou busca por status. Ele era como Evelyn, com sua gentileza, sua curiosidade, seu respeito pela história e pela tradição. Percebi que a verdadeira família não se resume a laços de sangue. É respeito mútuo, valores compartilhados e a disposição de nos aceitarmos como somos. Elaine era minha filha de sangue, mas não de espírito. Daniel, que eu mal conhecia até então, parecia mais próximo do meu coração do que jamais fora na vida adulta. Ao adormecer, senti uma estranha paz. A vida continuou, assumindo formas inesperadas. E talvez os capítulos mais importantes da minha história ainda estivessem por ser escritos, junto com meu neto, que queria conhecer suas raízes e a história da casa que seu avô havia construído.